Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Capital, para mim, hoje, é que a inovação, como principal força de transformação das economias, das empresas e da sociedade em geral, seja hoje um tema de conversa capital. Seja hoje já o principal pilar da competitividade das economias e seja hoje também uma forma de capital fundamental das próprias empresas. E, como disse, permita-me também ser aqui tema deste podcast, já tão com longa tradição e com reputação, que é a Conversa Capital. E certamente teremos a oportunidade de falar em particular sobre a questão da inovação, mas em termos gerais, gostava também de ouvir sobre o seguinte. O Banco de Portugal prevê um crescimento económico de 2,7% para este ano e os dados revelam que este crescimento assenta sobretudo no turismo e nas exportações. Ainda assim, o Primeiro-Ministro disse que este crescimento assenta numa mudança estrutural da economia portuguesa. Concorda que, efetivamente, esta mudança está a acontecer e que este crescimento assenta nesta mudança estrutural? É um facto que nós temos hoje bastantes indicadores de que está a acontecer uma mudança estrutural na economia portuguesa. E é verdade que ainda temos, digamos, uma variedade de setores e uma grande heterogeneidade no desempenho destes setores, mas o que vemos em todos esses setores que quem está na linha da frente, quem está na vanguarda, de facto, assenta o seu modelo produtivo, a sua forma de comercializar, a sua forma de relacionar com os mercados, em premissas que têm a ver com a inovação, têm a ver com a sustentabilidade, têm a ver com a eficiência com que se geram os recursos, têm a ver com investigação e desenvolvimento, com a aplicação, têm a ver com uma nova relação, ou com uma relação muito mais estrutural, muito mais constante com a academia e com as universidades. Tem a ver com a capacidade de poder incorporar uma maturidade tecnológica nos seus processos, com novas formas de trabalhar e, por isso, sim, nós podemos dizer, e há vários, podemos falar desses indicadores, há vários indicadores que nos mostram que em todos os setores, e a Cotec é uma instituição que tem empresas associadas de todos os setores, nós vemos que quem está à frente, de facto, é capaz de competir nos mercados mais exigentes, com os clientes com maiores níveis de exigência e com os concorrentes, muitas vezes, de muito maior dimensão e concorrer com sucesso. Por isso, eu diria que esse processo de transformação, aquilo que nós chamamos de economia da inovação, está efetivamente a acontecer. É evidente que há aqui um conjunto de condições que estão reunidas, mas é preciso, digamos, fazermos também a nossa parte e isso é o trajeto que vamos ter que fazer nos próximos anos. Muito bem. As empresas, em termos gerais, já recuperaram do sobressalto da guerra, do seu ponto de vista, ou não? Qual é a sensibilidade que têm dos associados da Cotec? Havia um conjunto de fatores que tiveram a ver ainda antes do conflito na Europa, que teve a ver com a pandemia, e alguns fatores também que já estavam, digamos, de desaceleração económica, que já estavam a sentir mesmo antes da pandemia. E o que nós vimos é que, de facto, houve um esforço notável das empresas de adaptação. E aqui, mais uma vez, a palavra inovação rima com adaptação. E no sentido de encontrar novas formas de organização do trabalho, e aqui o trabalho remoto foi uma dessas formas, de encontrar novas áreas de negócio, novos clientes até, porque alguns desses clientes durante a pandemia, digamos, reduziram substancialmente a atividade. Portanto, encontraram novos mercados também. Encontraram novos mercados, foram obrigados a isso, do ponto de vista, digamos, tanto para importar como para exportar, não é? Tanto para importar, e na pandemia nós vimos efetivamente que houve uma imobilização da economia. No conflito na Ucrânia, nós vimos, de facto, aquilo que já vinha de trás, que foi um arranque súbito da economia, causou, digamos, muita escassez em muitas áreas nas cadeias de abastecimento.
E esses estoques já estão normalizados? Houve vários efeitos. O primeiro foi essa questão dos estoques, que ainda não estão completamente normalizados. Nós vemos, por exemplo, na área que é uma área transversal hoje a toda a economia, digamos, de produtos inteligentes, que é a parte da microeletrónica, continua a haver escassez em muitas áreas que tem sido, digamos, ultrapassada por soluções técnicas alternativas, por fornecedores alternativos, e aí as empresas têm sido exímias nessa substituição e na procura e na concepção de soluções alternativas. Já outro tema foi a questão da energia. A questão da energia, digamos, os preços subiram substancialmente durante, digamos, o período do início da guerra. As empresas tiveram que se adaptar e hoje já não é o tema. Houve uma altura em que o tema era, de facto, os custos de energia, exatamente contratos que terminavam e que teriam que ser renovados a preços que, a certa altura, poderiam ser, digamos, considerados inaceitáveis ou incomportáveis, mas o que nós vimos, fundamentalmente, foi, efetivamente, as empresas a adaptarem-se, a investirem em energias renováveis, portanto, na prática, de uma forma não só a eficiência, mas também, digamos, na produção que é uma produção do futuro. E hoje já não vemos, digamos, os empresários e as empresas preocupadas a referir o tema do custo da energia. Isso significa que também já não estão a refletir esse custo no preço ao consumidor, ou seja, já fizeram também essa inversão em função desse custo que existia, que já não existe, ou não? Bom, as empresas não reflete nos preços quem quer, reflete quem pode. E na prática nós vimos que em diferentes mercados, muitas das nossas empresas trabalham não com o consumidor final, mas com digamos, clientes intermédios. Vimos que puderam, em parte, transferir esses custos, outra parte não. Há setores, efetivamente, que não foi possível fazer essa transferência completa, mas tem vindo, digamos, a ser adaptado. Também este é um período, digamos, é um processo que tem a ver com os sucessivos ciclos de aprovisionamento e de venda. Nós tivemos o ano passado, digamos, um período coincidiu com o arranque da economia, um período de aprovisionamento e de compra muito elevado, e sentimos que este ano, é isso que os empresários nos dizem, que poderá haver alguma desaceleração, não apenas pelo contexto económico global, mas também porque o ano passado foi um ano, de facto, de arranque, de aquisição e de constituição de estoques. Mas isso significa, por exemplo, neste segundo semestre já se poder sentir algum alívio ao nível do preço, tanto para os intermédios como para o consumidor final, ou não? Nós sentimos, das conversas que temos tido com os empresários, de facto que há um processo de normalização da economia do ponto de vista daquilo que é o equilíbrio entre procura e oferta. Também, digamos, algum menor entusiasmo no quadro de poder aproveitar oportunidades que são pontuais e, portanto, uma normalização na relação entre clientes e fornecedores. E, por isso, a nossa perspectiva é que, de facto, que haja uma normalização em termos dos preços e uma atenuação da inflação. Isso não só, digamos, nos produtos intermédios, mas também nos preços que depois se refletem nos preços dos bens finais dos consumidores. A guerra também voltou a trazer o debate da reindustrialização da Europa. Há pouco falava da capacitação, da escassez de alguns produtos ainda. Este debate já tinha existido a quando da pandemia. Faz sentido, não faz? Que papel podem ter as empresas portuguesas? Em que áreas se podem destacar? Bom, no caso da pandemia, um dos temas que foi falado foi o tema dos medicamentos e da autonomia na área da saúde. Esse foi Mas nós vemos outros temas que são importantes para que a Europa mantenha a sua posição de soberania tecnológica e soberania económica. Vemos que na área dos sistemas de informação, é uma área em que a Cotec, onde estamos bastante ativos, no sentido de promover o setor das tecnologias de informação nacionais. Esse é um setor que vale por si próprio, mas também é um setor que é muito importante para a produtividade dos restantes setores e para o valor acrescentado que os restantes setores podem. Nós hoje vemos que, de facto, que as cadeias de abastecimento e cadeias de valor das empresas estão cada vez mais digitalizadas e, por isso, ter um setor forte a nível europeu e, em particular, o setor em termos portugueses, é uma forma de autonomia estratégica
e é uma forma de conservarmos aquilo que é a criação de valor dentro de portas, neste caso, dentro da esfera nacional. Conseguimos também atrair investimento para Portugal. Portugal tem estado particularmente bem posicionado em termos de atração de investimento. O ano passado foi um ano excepcional do ponto de vista da atração de investimento externo e não estamos a falar só nas áreas tradicionais, estamos a falar nas áreas, não estamos a falar só de centros de serviços avançados, tecnológicos, estamos a falar de áreas industriais e, portanto, projetos industriais. E, por isso, nessa perspectiva, nós temos condições, nesta altura, de criar, através de um investimento industrial focado, e focado também naquilo que são as grandes dimensões hoje da indústria do futuro, que tem a ver com a digitalização das cadeias de abastecimento, e isso passa pela sensorização das máquinas, da conectividade, dos sistemas de produção, dos sistemas de gestão empresarial e da ligação de todos estes sistemas, quer dos fornecedores até ao cliente, e hoje vemos, de facto, que essa ligação é absolutamente essencial, mas também passa pela questão do grande desafio da sustentabilidade. Hoje, as grandes empresas mundiais abraçaram esse desafio. Enfim, fala-se, digamos, de facto, esse compromisso com a sustentabilidade, mas que tem que ser ponderado muito com este risco do greenwashing, ou do ghost, e agora um pouco do ghostwashing, que é digamos, atenuar os compromissos e o entusiasmo com que se faz, mas tirando, digamos, esse hype à volta da sustentabilidade, hoje o que vemos, de facto, é que, para ser competitivo, não basta apenas focar na performance dos produtos, na performance da produção, no desempenho da eficiência da utilização de energia, da forma como se produz, como se utiliza os materiais, como se reduz o desperdício, mas, acima de tudo, focar naquilo que é a componente de eficiência material, de eficiência de recursos não renováveis, no ciclo de vida dos produtos, porque isso cada vez mais, quer pelos clientes que compram, quer pelo cliente final, quer pela própria dimensão, digamos, de valor criado dentro da empresa, será cada vez mais importante, e aí as empresas portuguesas e Portugal, podemos falar sobre isso, Portugal está particularmente bem posicionado para estas grandes metas que a Europa assumiu, de ser assumir a liderança na resposta às alterações climáticas, à adaptação climática, ao risco físico, ao risco de transição, e isso tem implicações muito importantes no contexto não só da competitividade das empresas, mas também nos recursos de financiamento que a economia portuguesa vai ter no futuro. Vamos voltar aqui à atualidade e ainda a propósito da questão da energia. Uma vez que, efetivamente, as empresas já conseguiram adaptar-se às circunstâncias e já há uma efetiva redução do preço de energia, faz sentido também reduzir os apoios às empresas a esse nível que foram prestados pelo Estado? Sim, os apoios que foram prestados foram apoios, digamos, conjunturais para resolver problemas específicos. Não devemos confundi-los daquilo que são os apoios necessários, estruturais necessários à, digamos, transformação, à tal continuação do processo de transformação da economia portuguesa, aquilo que nós chamamos a economia da inovação. Estava-me a referir em concreto só a estes pontuais que foram realizados para ajudar as empresas num momento também pontual de aumento excessivo do custo da energia. Esses ainda subsistem em alguns aspectos, nomeadamente a suspensão da taxa de carbono a determinado nível. Do seu ponto de vista, isso faz sentido continuar por mais algum tempo? Quanto tempo? O mercado, em particular a taxa de carbono, o mercado europeu de carbono é um mercado que a União Europeia tem vindo a dinamizar e tem vindo, digamos, a tornar gradualmente mais relevante para as empresas. Principalmente aquelas que, digamos, têm a sua cadeia de produção mais dependente da energia e, portanto, como sabemos, mais dependente de energia e energias com maior intensidade de energia reflete-se nas emissões e na questão da pegada ambiental. Nessa perspectiva, há uma política europeia de redução daquilo que são a concessão de, digamos, licenças gratuitas em termos de licenças de carbono. E isso tem vindo a ser, mesmo antes da pandemia, tem vindo a ser uma política seguida pela União Europeia, o que significa um aumento do preço do carbono, que estava em 2018 a cerca de 20 euros por tonelada equivalente, para que, digamos, no pico da pandemia e no início da guerra, no princípio da guerra houve uma queda, mas passou para cerca de 80 e quase 100 euros por tonelada.
O que significa que há e não podemos, digamos, esquecer, podemos meter a cabeça debaixo da área, mas este vai ser o contexto. De facto, as empresas vão ter que fazer face a um contexto em que, no princípio da aplicação do princípio do poluidor-pagador. E, portanto, que a taxa de carbono e as taxas, digamos, e as emissões de carbono vão ser, digamos, um elemento de regulação, em alguns casos até de inibição, quando estamos a falar, digamos, das taxas de taxas fronteiriças de carbono, portanto, de importação ou de exportação, vão ser elemento de regulação daquilo que é a competitividade dos bens e dos serviços. Por isso, eu diria que essa redução temporária pode ter feito sentido para responder a uma necessidade particular, mas numa perspectiva estrutural e de longo prazo, ou de médio prazo, a política, aquilo que vemos, os sinais, digamos, da política europeia, vão ser para ter uma relevância cada vez mais significativa, digamos, daquilo que são os aspectos fiscais ou regulatórios ligados ao ambiente. E nós aqui cada vez vemos esta questão do ambiente como uma questão... Mas a abertura aqui, em termos do governo português, ou a sensibilidade para esse pressuposto. Enfim, imagino que do ponto de vista político até isso que acaba de dizer, que quem mais polui mais paga, pode ter efetivamente divergências, não é? Portanto, há sensibilidade para enverdar por esse caminho ou não? Não, nós vemos a declaração de Portugal como foi o primeiro país a declarar digamos, a neutralidade carbónica para 2050, como digamos, uma aspiração e um compromisso político muito... Mas isso é diferente, não é? Estamos aqui a falar de uma situação que tem aspectos económicos e aspectos ambientais, ou seja, que quem mais polui, mais paga. Esse é um princípio que nem sempre, depois na prática, há consenso, não é? Digamos assim. É um princípio que está a ser discutido. Por isso é que, sim, o que eu queria saber é se, no fundo, se essa também é a visão do Governo, do seu ponto de vista, se tem esse feedback ou não. Eu julgo que este princípio, o que temos ouvido e temos lido, é que este princípio que é um princípio que cada vez vai estar mais, digamos, no quadro da mente, da cabeça do regulador e dos legisladores. É evidente que há dificuldades, muitas vezes dificuldades operacionais, para poder, digamos, medir aquilo que é a pegada em termos de impacto ambiental das empresas, mas o princípio em geral está lá e aquilo que nós vemos fundamentalmente, e aquilo que discutimos, aliás, a semana passada, em Palermo, na cimeira com os 3 chefes de Estado dos países COTEC, foi exatamente esta ideia de que nós vamos ter, e essa ideia parece-nos fundamental, não está completamente interiorizada, que as questões ambientais cada vez mais vão ser questões de competitividade económica. E por isso não é possível distanciar a competitividade económica das empresas e das economias sem olhar para aquilo que são as dimensões ambientais. E aqui as dimensões ambientais, muito concretamente, permita-me, Rosário, são a forma como os setores, as empresas e as indústrias utilizam os recursos naturais, isto é, quanto é que extraem em termos de produtividade, de valor económico de cada unidade de massa de matéria-prima, quanto é que extraem de valor económico de cada unidade de massa de energia ou de água, qual é que é o impacto do ciclo dos produtos, qual é a responsabilidade, quem é que é, digamos, o responsável pelo fim de vida dos produtos, e há setores que, de facto, têm aqui, digamos, têm ainda desafios muito significativos a enfrentar e a defrontar relativamente a resolver a ideia daquilo que nós chamamos competitividade sustentável, que é um conceito que, como disse muito bem, está ainda muito ligado à questão da proteção do ambiente, mas aqui há que fazer cada vez mais uma combinação, um equilíbrio entre competitividade empresarial e, portanto, económica, desenvolvimento económico, criação de valor, desenvolvimento, prosperidade, salários, conforto material das populações e a proteção do ambiente e uma relação ambiental mais favorável. A energia, falamos, aliviou nos últimos meses, mas em contrapartida tivemos o fenómeno da subida das taxas de juros. De que forma tem impactado as empresas? Bom, é evidente que nós hoje vemos os empresários dizer que tinham linhas de crédito e de financiamento tipicamente 1%, 2%, e agora, digamos, aumentou-se substancialmente 3%, pode aumentar 3%, 4%. Essas linhas
Umas já estão contratadas, outras serão. É evidente que os empresários vão ter que tratar e as empresas vão ter que lidar com um custo de financiamento bancário mais elevado. Isso é incontornável. Tem a ver com a política do BCE e a política dos bancos centrais, de que entendem que não há ainda sinais suficientes de abrandamento da inflação para poder atenuar a subida de juros. Portanto, mais uma vez, é algo com que nós temos que lidar e que as empresas têm que lidar, mas não sentimos ainda que, como aconteceu noutras situações, em que, por exemplo, ouvíamos os empresários dizer não conseguimos crescer o nosso negócio porque não temos pessoas. É evidente que há aqui uma relação, e a propósito desta questão do talento, podemos também falar, é um tema muito importante para a questão da inovação, para o tema da inovação. É evidente que o talento hoje e as pessoas são como outro fator, como outro capital qualquer, como outro fator qualquer nas empresas, que obedece a um princípio de procura e oferta. E uma lei de procura e oferta. E por isso, não há pessoas se eu não conseguir, digamos, pagar o valor dessas pessoas adequadamente. Portanto, nós hoje vemos que se houve algum tempo em que a questão dos recursos humanos e do capital humano era um tema, digamos, falado frequentemente pelos empresários, não vemos hoje ainda sinais de que os empresários, digamos, a primeira coisa que nos dizem quando lhes perguntamos como é que está o negócio, nos digam as taxas de juros são incomportáveis e não vamos estão, digamos, a pesar demasiado na nossa estrutura de custos. Portanto, não vemos ainda esse. É evidente que é uma situação provavelmente diferente no mercado dos consumidores, a nível, por exemplo, do crédito de habitação. Isso aí, efetivamente, digamos, nas famílias, para aquelas que têm crédito, e principalmente para aquelas que têm crédito com um spread variável, indexado a um variável, é evidente que nesta altura, digamos, o aumento é bastante significativo e pesa. Nas empresas ainda não sentimos, apesar de facto que em termos relativos há um aumento substancial, embora nós também assistimos nos últimos 3 anos, e um bocadinho até antes da pandemia, a uma certa desalavancagem das empresas do ponto de vista de crédito. E isso também contribui neste momento para que aquilo que é o peso, e vemos muitas empresas que estão a fazer investimentos com níveis de crédito relativamente baixos, às vezes, em alguns casos, até demasiadamente baixos do ponto de vista da eficiência da utilização do crédito em termos do seu balanço. Dito isto, o que nós vemos de facto é que essa desalavancagem anterior contribui para as empresas saudáveis, efetivamente, para que nesta altura um aumento das taxas de juros não seja excessivamente dramático do ponto de vista da sua estrutura de custos. Mas há alguma razão que explique esse menos recurso à banca que está a descrever? Um menor recurso à banca? Não, nós temos fundamentalmente, é uma questão de gestão equilibrada daquilo que é a estrutura de capitais das empresas. É evidente que as empresas têm a noção de que têm que ter cada vez mais uma estrutura, digamos, nomeadamente nos investimentos que fazem, uma estrutura mais equilibrada do ponto de vista da repartição daquilo que é a composição do capital que utilizam. Estamos a falar de capitais, tipicamente, e estamos a falar mais uma vez de investimento em inovação, estamos a falar, digamos, de uma repartição equilibrada entre capitais próprios, capitais alheios e nomeadamente crédito bancário, mas cada vez mais investimentos, capital privado, e isso há aqui uma mudança também estrutural nas empresas, e principalmente das empresas com um cariz mais familiar, de que o capital privado, investidores externos, podem ser um fator muito importante para uma estrutura saudável de capital e, obviamente, o recurso à banca. Há uma quarta forma de capital também, do ponto de vista de financiamento e inovação, que continua a ser muito importante para o investimento, principalmente investimento em áreas de maior risco tecnológico, que é, digamos, o financiamento público, os fundos estruturais, que são incontornáveis também e fazem também o seu papel do ponto de vista de resolver falhas de mercado e partilhar risco entre o Estado e o setor privado. Vamos falar em concreto agora do PRR, não é propriamente PT 2030, mas tem uma relevância absolutamente fundamental. Relativamente às agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, elas, do seu ponto de vista, estão a cumprir o seu desígnio, digamos assim, e a ir ao encontro daquilo que é realmente a renovação que se espera? Bom, há um objetivo que está e uma premissa que está, digamos, subjacente, é que aquilo que no passado era o principal fator de avaliação do investimento público em investigação, desenvolvimento e inovação produtiva, que era a despesa,
era gastar e, portanto, e comprovar que se gastou naquilo que se disse que se ia gastar. Hoje, no PRR e no Portugal 2030, o pressuposto de avaliação do impacto é diferente. É exatamente o que é que vai sair do ponto de vista de tecnologias mais próximas do mercado, produtos que possam, digamos, permitir aos consórcios entrar em novas fileiras de valor. Estamos a falar na área da transição energética, dos novos materiais, da saúde, da logística. Portanto, estamos a falar, digamos, em áreas que podem dar esse impulso à indústria portuguesa e à economia portuguesa. E é esse, para mim, talvez a grande mudança da forma como nós vamos avaliar o sucesso deste programa para este financiamento de recuperação e resiliência e deste instrumento, que é, não vamos poder apenas avaliar de que cumprimos, quer dizer, que os consórcios cumpriram o que estava lá, mas, acima de tudo, qual foi o impacto económico em termos de output de produtos, provas de conceito, protótipos ou, efetivamente, digamos, processos próximos no mercado, que permitam às empresas criar novas linhas de negócio, entrar em novas cadeias de valor globais. E até o momento, qual é a avaliação que faz? O que nós vemos é que, de facto, que há consórcios que estão a funcionar bem, que estão a andar bastante e que têm um modelo, e para nós, para mim é o mais importante, para podermos, digamos, também avaliar, ou é um sinal, digamos, daquilo que poderá acontecer depois no fim, que tem um modelo de governo, de organização, até porque estes consórcios têm muitas empresas, muitas universidades, laboratórios, academia, portanto, muitos parceiros, e a forma de organizar e de gerir é absolutamente essencial para conseguir. E depois dependências estamos a falar daquilo que se chama o risco de co-inovação. Portanto, há dependências entre os vários subconsórcios, entre os vários produtos que vão ser desenvolvidos, os vários outputs, e por isso há consórcios que estão muito bem organizados, como tudo, aliás, isto faz parte da heterogeneidade também da inovação, e que nós estamos confiantes que vai dali surgir, digamos, novas áreas de negócio e novas opções para entrar em novas áreas de negócio e, portanto, novas opções de crescimento das empresas com maior valor acrescentado. E há consórcios que vemos, de facto, são muito complexos, com uma organização que não nos parece que seja a melhor e que provavelmente não vão conseguir entregar, digamos, aquilo que foi o compromisso dentro do plano da proposta de trabalho que apresentaram. Portanto, isso põe em causa depois o nível de execução também, em termos gerais? Certamente, se na prática, esse conceito, Rosário, permita-me, nós não vamos só avaliar o nível de execução do ponto de vista de despesa, vamos avaliar, insisto, naquilo e de prazo também, não é? E de prazo e de resultado final. E de output, resultado do mercado. Sim, portanto, há aqui um tema, há aqui uma questão que é o time to market e aquilo que vamos fazer chegar ao mercado e a capacidade, de facto, de poder ver. Isso foi sempre, nos fundos europeus, sempre, e na política de financiamento, sempre uma espécie de um aspecto diletante da política europeia. Quer dizer, o Estado deve apoiar, mas não o suficiente para não influenciar o mercado. Portanto, aqui no PRR, e no 2030, cada vez mais, esta questão da inovação produtiva, daquilo que é a inovação nas áreas em que a economia nacional e europeia possa efetivamente ganhar vantagens competitivas no quadro global, é um tema fundamental. Então isso significa que esses projetos até podem chegar ao seu final, até podem ser executados, mas depois efetivamente não terem um valor para o mercado, é isso? É isso mesmo. E aí dentro deste quadro de avaliação e destas premissas, que estes novos instrumentos, seja o PRR, seja o 2030, aí não podemos considerar que tenha havido sucesso. E por isso nós, na Cotec, estamos a olhar, e pessoalmente também, eu olho para estes consórcios, exatamente não apenas pela questão da execução orçamental, mas aquilo que efetivamente, do ponto de vista das fileiras, as novas fileiras de criação de valor, e a competitividade e as novas opções sobre a competitividade da economia portuguesa, onde é que nós vamos crescer com maior valor acrescentado, onde vamos criar empregos de maior valor acrescentado, onde vamos integrar as novas cadeias de valor europeias que a própria Europa, digamos, também preconiza. Mas isso aí terá havido uma falha de base na seleção ou não?
porque se está a apostar numa área que não faz sentido, para explicar melhor porque é que não tem valor para o mercado. Não, não é? eu diria que todas aquelas áreas, e foram inicialmente 49 consórcios, 40 e tal consórcios. Foram mais até. Foram mais inicialmente, e depois houve alguma redução, alguns não tiveram capacidade para subir, enfim, para continuar. Eu diria que, em papel, todos aqueles consórcios fazem sentido, até porque foram escritos por entidades que percebem, que conseguem perceber quais são as tendências do mercado, onde é que estão as opções, gente inteligente, gente informada. Portanto, não é aí que está o problema. O problema é a execução. Se eu digamos, prometo fazer e desenvolver um veículo autónomo para a recolha de fruta, para substituir, digamos, mão de obra e, portanto, ganhar produtividade e já agora também reduzir, digamos, a pegada da própria exploração agrícola, então eu tenho que entregar um veículo autónomo que, digamos, esteja em condições de ser escalável, produzido em escala e vendido em todo o mundo. Este é, digamos, o processo de abolição. Agora, se de facto estes consórcios vão ou não entregar esses resultados, vamos ter que ver, e isso tem a ver muito com a organização do consórcio, com a capacidade, os incentivos de cada e com as competências de cada participante, sejam a academia, que produz o conhecimento, mas que tem que ter uma perspectiva de aplicação do conhecimento. Portanto, a produção do conhecimento pelo conhecimento, sem estar preocupado, digamos, logo à cabeça, como é que, digamos, essa tecnologia vai poder ser comercializada com eficiência, a um preço e a um custo de produção. Mas essa preocupação não está patente em todos os projetos? O que nós vemos, o que eu vejo, se me pergunta, é que em alguns casos temos, digamos, a componente das empresas ali, digamos, na primeira fila, a dizer não, nós estamos aqui, isto vai fazer parte, digamos, nas nossas opções de crescimento, nas nossas, digamos, naquilo que é a recomposição da nossa oferta, daquilo que é, digamos, a própria mudança do nosso modelo de negócio, do ponto de vista, digamos, da entrada destes negócios. E outras não? Eu dou-lhe um exemplo. Uma empresa na economia circular que produz farinhas e gorduras para a alimentação animal e humana, transforma-se numa empresa de química fina. Portanto, isto é uma transformação de modelo de negócio. Uma empresa, digamos, que produz fibras, passa a trabalhar numa área, digamos, de materiais, novos materiais avançados para componentes eletrónicos. O contrário é quando o consórcio não absorve o seu investimento. O que nós vemos é que há dois tipos de risco destes consórcios. O primeiro tipo de risco é o risco da co-inovação. Isto é que haja um conjunto de parceiros que têm, digamos, tarefas fundamentais para o desenvolvimento daquilo que é o produto final daquele ecossistema, e essas componentes não são entregues. E, portanto, aquilo que é o produto final, o tal carro autónomo, por exemplo, não tem a capacidade de propulsão elétrica adequada ou não tem, digamos, a inteligência suficiente para se comportar como um verdadeiro carro autónomo, um veículo autónomo. E, portanto, essa componente, quer dizer, se eu produzo um produto que com estas premissas, se não tem, digamos, uma componente fundamental, então o produto fica digamos, o risco são as dependências, é isso? A co-inovação, portanto, e esses consórcios são, é fácil ver, são constituídos por dezenas e dezenas de entidades e, portanto, há um risco de co-inovação muito, muito elevado nestas e que precisa ser gerido e mitigado. E isso tem que ser feito, digamos, pela coordenação destes consórcios. Mas isso, no final, será dinheiro deitado fora, não é? Eu diria que é evidente que toda a gente vai aprender. Aliás, como acontece em muitos casos, quando... Mas para aprender não precisamos de gastar tanto dinheiro, não é? Eu insisto, toda a gente vai aprender, portanto, certamente que o conhecimento é produzido, as universidades e as academias e os centros de investigação vão produzir esse conhecimento, certamente, as empresas receptoras vão também explorar essas tecnologias, mas se não chegarmos... Deixe-me pôr as coisas de outra maneira. A verdadeira prova da inovação, o teste do algodão, é a aceitação do mercado, é o valor criado no mercado. Porque senão será sempre, digamos, remetido, digamos, todo este investimento será um bom projeto científico, ou quanto muito um bom projeto científico e de desenvolvimento e de aquisição e de acumulação de conhecimento, mas não será, digamos, não obterá a prova de mercado, não passará a prova de mercado. E se não passa a prova de mercado, a competitividade não traz valor acrescentado, a competitividade das empresas não sobe,
o valor acrescentado, digamos, aquilo que é o valor acrescentado, a capacidade das empresas recrutarem melhores quadros, porque então também podem vender os produtos com melhores margens, também não acontece. Eu não consigo reter em Portugal esse talento que, digamos, que cada vez mais tem preços mais elevados e, portanto, mantemos este ciclo, digamos, ou mantemos um ciclo de estagnação. Não é estagnação económica, mas é estagnação exatamente na entrada da economia da inovação. Não é esses sinais que nós estamos a ver. Está-me a perguntar diretamente no quadro do PRR, o que estamos a ver é, de facto, as empresas, cada vez mais empresas, e permita-me referir a nossa iniciativa, que é uma iniciativa transformadora com a banca, que é o Estatuto de Inovadora Cotec, é um rating que atribuímos de inovação, assente em 3 pilares, o pilar da robustez financeira, portanto, a libertação de recursos para investimento, recursos próprios, o investimento em conhecimento e em propriedade intelectual, e depois o desempenho económico nas exportações, nos salários que se pagam, na rentabilidade, etc. E por isso, cada vez mais, este ano, essa iniciativa foi publicada ainda recentemente, vemos que estas empresas inovadoras que têm este estatuto e têm este rating estão espalhadas por todo o país, por todas as regiões. Aliás, do ponto de vista territorial, podemos falar também disso, cada vez mais os territórios e as regiões e os municípios olham para estas empresas inovadoras que têm, e, portanto, para o estoque de inovação que conseguem produzir dentro do seu território. Vemos que estas empresas inovadoras estão em todos os setores de atividade, mesmo aqueles que nós costumamos chamar mais clássicos e mais tradicionais. E, portanto, que estão cada vez, estamos a falar do têxtil, o calçado, o mobiliário. Portanto... Então é preciso manter este nível de investimento na inovação, é preciso aumentar este nível de investimento na inovação, com base também na vossa informação? Eu diria que... Considerando já o PRR e Portugal 2030. Do ponto de vista de competitividade da economia portuguesa, há bastante heterogeneidade dentro dos setores e dentro da economia. Portanto, há empresas que, e dentro, mais uma vez, as nossas estatísticas das inovadoras Cotec, nós temos cerca de 1.000, e já é uma amostra, estamos a falar, só para dar números, há 4.000, um pouco mais, 4.000 empresas em Portugal que investem em investigação e desenvolvimento. Que investem, digamos, em ID, e que isto é medido pelos inquéritos oficiais estatísticos. Nós, no Estatuto Inovador, concorreram ao Estatuto e conseguiram o Estatuto ao longo destes 3 anos, desta iniciativa com os bancos, com a banca portuguesa, concorreram cerca de 1.700 ou 1.800, dos quais conseguiram o Estatuto 1.100. Cerca de 25% destas empresas. Portanto, o que significa que dentro destas 1.100 empresas, todas elas são inovadoras, todas elas são competitivas, todas elas são mercados internacionais, todas elas têm praticamente mais de 50% do seu volume de negócios em mercados altamente competitivos. O que nós vemos é que, de facto, mesmo aí, há uma grande heterogeneidade entre os que investem mais e a média. Só para lhe dar uma ideia, entre o último decile, investimento, estamos a falar de 6 vezes mais investimento em investigação e desenvolvimento e 6 vezes mais nível de detecção de propriedade intelectual, patentes, modelos de utilidade, marcas, etc. Que são determinantes, são os ativos intangíveis que vão determinar aquilo que são os cash flows futuros das empresas. Por isso, o que é que nós vemos? Vemos, mesmo dentro das inovadoras, uma fortíssima heterogeneidade. Ora, se estamos a falar dentro deste núcleo duro das 4.000 empresas, eu diria que temos 25.000 empresas que exportam, mas se calhar 3, 4.000 empresas que de facto também estão em mercados diversificados e, portanto, que exportam não só para a Europa, mas para mais do que 3, 4, 5 mercados. Nós temos, digamos, 1.100 inovadoras, portanto, temos um núcleo duro da economia portuguesa a tracionar, digamos, a economia de inovação, que está a evoluir, está a alargar, e, portanto, aquilo que eu respondia não é tanto investir mais naqueles que já estão à frente, porque o nível de investimento dessas empresas, digamos, é adequado, digamos, está à sua capacidade de absorção tecnológica, à sua capacidade de levar, digamos, produtos para o mercado, à sua capacidade de marketing, à capacidade de apresentar esses produtos aos... É preciso mais empresas, é preciso mais empresas que considerem, do ponto de vista daquilo que é o paradigma de competitividade essencial, é a inovação. Porque a inovação, sabemos que é difícil, é dura, requer paciência, requer experimentação, e principalmente se é uma pequena empresa com recursos, requer muito foco naquilo que é essencial para o cliente final. Porque é essa, digamos, a forma também de adaptar às condições que o mercado está a evoluir. Portanto, nessa perspectiva, a ideia que eu hoje diria que a maior parte dos empresários tem uma ideia muito razoável daquilo
do papel na competitividade, da sua competitividade e na sua diferenciação para o mercado da inovação, da tecnologia, já não tem, e tem a ideia de que, de facto, que o conhecimento que tem dentro de portas não é suficiente. Já depois, qual é a porta que vai bater do ponto de vista da academia ou do parceiro para ir buscar esse conhecimento e para ajudar a resolver os problemas complexos já não é tão elemento, não tão evidente. Essas relações com a academia ainda vivem numa estranha, nós chamamos uma estranha ilusão de autossuficiência, de parte. Portanto, é preciso, digamos, e a Ecotec está a trabalhar nesta questão destas sessões que temos realizado por todo o país, itinerantes com a academia, de doutoramentos e doutorados em ambiente empresarial. A política pública aqui está a dar um sinal muito importante, do ponto de vista do financiamento, de dar o balanço social das empresas, passar dos licenciados aos mestres, mas também para os doutorados. E sente que o Governo está a ser um parceiro nesta caminhada? O Governo está a ser, dentro, digamos, do quadro institucional em que se tem que... A Ecotec tem tido nos últimos 7 anos, e, portanto, a nossa experiência direta, a minha experiência direta, é que, efetivamente, o Governo percebe que a inovação é o pilar fundamental da competitividade, a tecnologia, a transformação tecnológica, a digitalização e agora a sustentabilidade, e por isso tem dado os seus passos, digamos, de acordo com os recursos que tem disponível. Ultrapassados bloqueios, por exemplo, a nível da administração pública, a nível dos licenciamentos, a nível da justiça. Há um esforço que eu diria que é, digamos, cíclico de aceleração da desburocratização, da eliminação de burocracia desnecessária, porque alguma burocracia é importante para formalizar, para criar previsibilidade, para criar, digamos, das regras. patentes, por exemplo, não é? A questão das patentes. Permita-me dizer que a questão das patentes patentes, marcas, modelos de utilidade, portanto, propriedade, é uma forma de proteger o investimento das empresas. Que eu diria que muitas empresas já perceberam isso, aliás, usar, digamos, a propriedade intelectual como um ativo não só até para os financiadores, para a banca, mas para os clientes. Um fator de diferenciação. Eu tenho aqui um processo produtivo, este produto foi produzido com, digamos, um conhecimento que está patenteado, está protegido. Isso é um fator de diferenciação. Mas, acima de tudo, eu diria que é preciso dar aqui um passo e deixe-me falar-me aqui do ponto de vista, no caso das patentes, daquilo que é, por exemplo, o regime do Patent Box em Portugal. O regime do Patent Box foi uma obrigatoriedade a nível, digamos, de alinhamento entre onde as receitas são produzidas e os lucros são tributados. Foi traduzido para, digamos, o regime nacional em 2014, mas ainda carece para que as empresas, é um regime, digamos, de isenção fiscal para receitas derivadas de propriedade intelectual, mas o que nós sentimos ainda é que não basta, e isto aplica-se a muitas políticas públicas, não basta apenas ser decretado, digamos, a vontade política, para que depois a política pública possa ter o seu efeito em corrigir a falha de mercado a que se destina. E este caso da Patent Box é um caso muito exemplar de, digamos, de incerteza jurídica, principalmente de relacionamento das empresas com uma entidade muito importante para as empresas que é a autoridade tributária, no sentido de que quando vão entregar o seu modelo 22, que de facto aquilo que reclamam do ponto de vista da isenção fiscal a nível dos direitos, digamos, das receitas associadas à propriedade intelectual, seja efetivamente, digamos, objeto de uma avaliação justa e equitativa. Mas não está a ser? Eu diria que é um trabalho a fazer, porque há muita ainda, é um trabalho, digamos, que nós na Ecotec estamos a fazer, no sentido de, por um lado, preparar as empresas para um bom reporting contabilístico, exatamente das receitas, dos custos e das receitas. Isso é muito importante, estamos a fazer. Mas sabem ao certo quais são as regras ou não sabem ao certo quais são as regras? É necessário a autoridade tributária definir claramente como é que deve ser feito? Aquilo que está digamos, na legislação tem, na nossa perspectiva, pode ser objeto de interpretação, portanto, tem ambiguidade e, portanto, pode gerar incerteza jurídica na sua aplicação. Portanto, era necessário uma clarificação. E é isso que estamos a fazer. Estamos a trabalhar, por exemplo, em parceria com a Ordem dos Contabilistas Certificados, estamos a trabalhar com os nossos associados da área da consultoria, estamos a trabalhar com a Academia. Porque tem havido casos de má tributação do vosso ponto de vista, é isso? O que tem havido é uma inibição muito grande das empresas. Só para dar um exemplo, este é um benefício fiscal. Supostamente, muitas empresas em Portugal têm propriedade intelectual e têm receitas, mas se eu lhe disser que apenas 30 empresas concorreram a este regime, a Rosário provavelmente ficará surpreendida que um benefício fiscal na área da propriedade intelectual só tenha 30 empresas a concorrer. Tem Portanto, há claramente aqui, por falta de informação, eu diria por falta de notoriedade, falamos com muitos empresários, quando perguntamos, conhece o Patent Box, do ponto de vista de direitos de licenciamento, e que seria, digamos, um efeito muito importante, até para o investimento em patentes, em proteção do seu próprio investimento. Portanto, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento e falta de preparação interna
para poder, digamos, reportar adequadamente aquilo que são a contabilidade e os resultados, e depois também do lado, eu diria, do lado da autoridade, digamos, do Estado, haver a compreensão adequada e a certeza, digamos, não haver ambiguidade nessa. E, portanto, estamos a trabalhar não numa lógica de confrontação, mas numa lógica, digamos, de... chegar ao entendimento, acima de tudo, nós temos, e é a perspectiva a nossa perspectiva de abordagem, nós entendemos que é preciso perceber sempre a perspectiva de cada parte nesta. E vemos que a nossa abordagem, quer dizer, o salto qualitativo de crescimento da economia portuguesa passa pelo alinhamento nas perspectivas e nas missões destas três entidades. As empresas como centro fundamental do sistema de inovação e da criação de valor, a academia, a produção de conhecimento e da relação estrutural com desse conhecimento e a aplicação desse conhecimento para a criação de valor, e depois as políticas públicas e a gestão do Estado. Mas nós sabemos também que cada uma dessas entidades tem as suas perspectivas e, portanto, temos uma perspectiva também de alinhamento que passa por compreender qual é a perspectiva de cada uma destas e conseguir alinhar, efetivamente, para aquilo que é a causa comum que nos une a todos, que é, de facto, conseguir que a economia portuguesa, as empresas portuguesas, possam criar valor, criar emprego e ser mais competitivas. Voltando à questão inicial, o Governo está a ser um parceiro e não um fator de bloqueio. Nós consideramos sempre que os governos, quaisquer que eles sejam, têm que ser sempre, são sempre parceiros, mesmo quando ainda há aspectos para limar. Agora, esta questão da inovação, a questão digamos, do investimento em investigação e desenvolvimento, esta questão de atingir os 3%, não é uma meta em si mesmo, mas representa, efetivamente, digamos, uma meta competitiva. Nós estamos a falar, digamos, a competir com empresas na Europa, ou com economias na Europa, que investem 2 vezes mais que as nossas empresas. Mas nós estamos aqui perante um país a 2 velocidades. Portanto, o grosso das empresas portuguesas são micro e pequenas e médias empresas, e muitas delas nem sequer entraram na era da digitalização. De que forma é que como é que se passa a mensagem da inovação a estas empresas que, na verdade, constituem o grosso do tecido empresarial português? Deixe-me dizer que essas empresas que não entraram na digitalização, essas têm que ser ajudadas por uma task force qualquer, porque, efetivamente, estão já numa situação provavelmente de atraso, não quero, digamos, afirmar irremediável, mas num atraso substancial. O que estamos aqui a falar é aquilo que há bocado referi, que é da heterogeneidade das empresas que já consideram a inovação e a tecnologia e a digitalização como fatores de competitividade, mas que têm que acelerar, digamos, o alargamento desse paradigma a todas as suas áreas de negócio, na composição daquilo que é a gestão do negócio do presente e daquilo que é a criação e o investimento do negócio do futuro. É nessa composição. O que nós vemos é que, de facto, que há uma vanguarda de empresas, e nós conhecemos, muitas delas estão na Cotec como associadas, que estão, efetivamente, são competitivas e que não têm a ver com a dimensão. Estamos a falar de empresas que são médias empresas e que, à escala europeia, são pequenas empresas, mas que competem com empresas 20 vezes maior. E pergunta, mas como é que elas são capazes de ser competitivas com tal disparidade de recursos e tal disparidade de balanço? Bom, porque conseguem resolver problemas muito mais complexos que os concorrentes maiores não conseguem ser mais rápidos, conseguem ter maior qualidade, conseguem ter melhor serviço, conseguem ter um melhor entendimento e uma melhor adaptação àquilo que são as necessidades dos clientes. E esta é a forma de vencer das empresas. Agora, o que nós precisamos é que o que nós vemos em termos de desafios no mercado, do ponto de vista das várias dimensões da sustentabilidade, da rapidez com que se tem, da necessidade de produzir produtos cada vez mais inteligentes no sentido do seu comportamento, do seu ciclo de vida, das suas funcionalidades, das respostas ao mercado, é que este investimento em inovação e em tecnologia tem que, digamos, ser contínuo. E isso, algumas empresas, digamos, não têm, ou têm que constituir os recursos necessários, têm que ter, digamos, essa visão de longo prazo, essa ambição de crescimento, essa capacidade de entrada em mercados internacionais. Sabemos o caminho, o que é o caminho das pedras da internacionalização, mas esta questão do crescimento das empresas e esta vontade de crescer, esta ambição de crescer, passa por dois aspectos fundamentais. Um, a inovação, e outro, a entrada em mercados internacionais. Quais são as suas expectativas para o orçamento para o próximo Estado? Para o próximo ano, aliás? Bom, na perspectiva da inovação, o que nós esperamos é que a dimensão, digamos, do investimento e as rúbricas de investimento em inovação, em tecnologia, investigação e desenvolvimento sejam reforçadas.
já foi anunciado, por exemplo, esta questão do financiamento do capital humano, e nomeadamente nesta questão dos doutoramentos e da formação avançada, doutoramentos e doutorados em ambiente empresarial. Nós acreditamos profundamente que essa qualificação acima, quer dizer, que as empresas vão cada vez mais ser distinguidas. Hoje perguntam quantos licenciados têm, quantos mestres têm, mas cada vez mais se vai perguntar quantos doutorados é que tem na sua empresa. Porque isso, digamos, um doutorado da empresa é aquela entidade que faz a ligação, a ponte entre a linguagem da academia, a linguagem da produção do conhecimento e a linguagem e a atividade e prática da aplicação. Por isso eu diria que o Orçamento de Estado, respondendo a estas dimensões de investimento em inovação, investimento em investigação e desenvolvimento, em conjunto com aquilo, em composição com aquilo que são os fundos estruturais. Mas de que forma é que pode efetivamente responder? Porque temos o PRR, temos o Portugal 2030, que papel terá aqui o Orçamento do Estado nesse aspecto e noutros aspectos que são relevantes para as empresas, nomeadamente a nível fiscal? Eu diria de complementaridade e, nomeadamente a nível fiscal, voltamos outra vez à questão quer do regime que já lhe falei, do Patent Box, que obviamente é um regime que está no fim do processo de inovação, que é quando as empresas já constituíram, digamos, um produto que vale, um produto ou uma metodologia ou uma técnica que vale a pena ser patenteada, portanto, vale a pena nesse investimento e, portanto, que na prática o Estado reconhecer efetivamente esse esforço e esse risco. Mas também estamos a falar, digamos, daquilo que tem sido um dos programas de maior sucesso com o CIFID, que é investimento em investigação e desenvolvimento, mas ainda a montante, numa fase ainda na fase de desenvolvimento pré-entrada no mercado. E, portanto, nessa perspectiva... Mas aí também há melhorias a fazer no CIFID, ou não? Eu diria que o CIFID é um programa que tem praticamente quase 20 anos, vai fazer, na forma atual, tem vindo a evoluir ao longo dos anos e sucessivos aperfeiçoamentos, mas a forma atual de 2005, 2006, a Cotec deu também uma contribuição para a sua evolução e nessa perspectiva, eu diria que o CIFID, como nós chamamos, é melhor não mexer, está bem. Certo. E já em relação à lei das startups, essa precisa de ser mexida ou não? Bom, houve aí alguma controvérsia na forma inicial, mas eu diria que o mais importante é, de facto, que as mexidas, que é evidente que é importante alargar a base daquilo que é a distribuição dos incentivos, digamos, dos incentivos fiscais ou daquilo que são os rebates fiscais relativamente àquilo que é a criação de valor. E, portanto, alargar de uma forma para não apenas só digamos, distribuir para aqueles, uma minoria dentro da empresa. Isso é positivo, não vemos. Agora, o que vemos fundamentalmente é que a lei, qualquer lei, e esta lei em particular, as startups, permita fazer aquilo que nós ainda, apesar de gerarmos muitas empresas de crescimento e digamos, de grande valor, chamados unicórnios, não temos conseguido ainda retê-los, digamos, a sua base de produção e tributária em Portugal. Portanto, é evidente que alguns centros de produção estão em Portugal. E o que é necessário para isso? Eu diria que, provavelmente, essa tal lei das startups e das scale-ups exatamente estar no foco daquilo que faz com que uma startup, por exemplo, ou uma scale-up possa, por exemplo, registar direitos de propriedade intelectual em Portugal e não nos Estados Unidos, que possa, digamos, manter a sua sede fiscal em Portugal, e isso, se calhar, passa por, digamos, mexidas que vão para além. Volto outra vez à questão do Patent Box, vão para além da própria lei das startups. Por exemplo? Por incentivos fiscais, como os outros países fazem, como países digamos, os países do norte da Europa fazem, como a Irlanda já faz desde há 40 anos, e sem termos aqui, digamos, falsos... É evidente que nós sabemos que há um orçamento e que há uma necessidade, digamos, do orçamento de Estado quadrar e, portanto, com as despesas e com os compromissos de investimento que o Estado tem que fazer e de despesa corrente, mas o que nós vemos é, efetivamente, que a receita, digamos, do investimento que não se faz não é uma perda de receita. Digamos, é a receita que só poderia acontecer se o investimento fosse feito. Portanto, a verdade é que também não ficam porque não há investimento para essas empresas. Ainda recentemente a União Europeia, vários países juntaram-se para ajudar as startups para avançarem para o passo seguinte e Portugal não está nessa plataforma. Ficamos às vezes, se calhar, com a ideia de que aquilo que é dito depois na prática não corresponde
ao que é feito, não é? Rosário, nestas coisas da inovação, como noutras coisas da vida, o diabo está sempre nos detalhes, como se costuma dizer. E, portanto, há as grandes intenções e depois é preciso ver. Nós trabalhamos muito naquilo nos detalhes. Voltamos outra vez em termos destes regimes fiscais. Muitas vezes é nos pequenos pormenores que depois faz toda a diferença e que faz com que as empresas portuguesas possam beneficiar ou não. Nós temos essa ideia de que, e no apoio que temos dado ao Governo e a parceria que temos mantido, seja no programa Indústria 4.0, que ocorreu desde 2017. Mas vocês têm uma efetiva influência naquilo que são as decisões do Governo ou não? Nós gostamos de pensar que contribuímos para ajudar e para contribuir para construir políticas públicas, instrumentos de política pública, que vão ao encontro da criação de resolução de problemas de falhas de mercado e da multiplicação do valor do investimento público por mais entidades que não apenas a empresa beneficiária ou o setor beneficiário. Porque na vossa gênese estão mais ligados à Presidência da República do que propriamente ao Governo, não é? Sim, é verdade que a Cotec nasceu de iniciativa presidencial do Presidente Jorge Sampaio e que depois foi influenciado, digamos, pelos seus congêneres chefes de Estado, o Rei de Espanha e o Presidente Napolitano, na altura, e depois com o Presidente Cavaco e agora com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, de facto, o nosso Presidente honorário é Presidente Rebelo, exatamente para simbolizar a causa da inovação como uma causa nacional que nos deve unir e, portanto, que nos deve, digamos, perceber, e já agora, este tema, eu disse no início, quer dizer, é capital que também, na opinião publicada, na opinião nos jornalistas, que a inovação seja, efetivamente, tenha esta ideia de que é a única forma, é o caminho, é o pilar essencial para a construção de uma sociedade mais próspera, com salários adequados àquilo que são as nossas expectativas e que possa fazer com que aquilo que é o talento que produzimos em Portugal possa ficar em Portugal, nas empresas portuguesas. Por isso, nessa perspectiva, a questão é que o trabalho é um trabalho que tem que ser feito não apenas criando essa prioridade a nível nacional, e essa, digamos, é sinalizada pelo Presidente da República, mas também é um trabalho muito executivo, muito no terreno, e é aí, de uma forma, digamos, tranquila, de uma forma serena, que nós trabalhamos com os vários parceiros institucionais, e aqui não é por acaso que a Cotec é uma associação, e isso provavelmente não é conhecido do público em geral, é uma associação empresarial ou de base empresarial, que temos empresas, grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas muito pequenas, mas muito já internacionalizadas e competitivas, mas também temos organismos na administração pública. O ICEP, o IAPMEI, a Agência Nacional de Inovação, que são os organismos principais de execução de política pública, são nossos associados, nossos parceiros e trabalhamos com eles todos os dias. Portanto, mais que não seja, pelo menos trabalham para ter influência. Trabalhamos de uma forma harmoniosa, numa parceria real, que passa por a própria assunção de serem nossos associados e, portanto, uma proximidade que se traduz em iniciativas conjuntas, em um diálogo permanente e é uma influência que não é feita, uma influência, à distância ou por megafone, mas uma influência em que se tenta explicar, dentro do quadro das especificidades das missões de cada parte, explicar e dirimir aquilo que são os problemas e os obstáculos ainda para uma economia mais competitiva. Já falou aqui 2 vezes em salários, pergunto-lhe assim, ainda relativamente ao próximo orçamento, do seu ponto de vista, tivemos um acordo que permitiu às empresas que reduziam, que aumentavam o salário dos seus trabalhadores a partir de determinado limite, alguns benefícios fiscais em sede de IRC. A inovação deveria estar associada também a estes benefícios fiscais, ou seja, haver, por exemplo, para as empresas que mais investem em inovação, uma redução de IRC ou de qualquer outro imposto? Eu diria que, em abstrato, em termos não especificando nenhum instrumento concreto, eu diria que o investimento em inovação de uma empresa é um investimento multiplicativo, porque não está só, a conduzir para a criação de um novo negócio, uma área de negócio com melhores margens ou com uma vantagem competitiva da empresa, mas tem um efeito multiplicativo em toda a cadeia de abastecimento, a cadeia de valor em que essa empresa está. E por isso... Fazia falta dar este impulso? A inovação tem risco e faz todo sentido e, obviamente, tendo em atenção aquilo que são as necessidades de transição em termos de mercado, em termos daquilo que são os objetivos estratégicos que o país assumiu no quadro também da Europa e da competitividade global, é evidente que esse risco, não é despeciente de apostar em tecnologia, em mudança de modelo de negócio, etc. Por isso faz sentido
que haja um sinal da parte do Estado em dizer quem aposta mais nesta transformação, quem está à frente, deve ser recompensado do ponto de vista de partilha desse risco. Isso deve ser feito, como dissemos há bocado, não é uma perda de receita, é uma ausência de investimento, se não for feito. Portanto, na prática, se as empresas investirem em inovação, que como sabemos tem risco, exige persistência, exige tempo, exige uma visão de longo prazo, portanto não é para amanhã, não é para ter resultados, semear hoje e colher resultados na segunda-feira, é necessário, digamos, uma disciplina de investimento e de monitorização desse investimento recorrente. É necessário, digamos, constituir as equipas adequadas, conseguir-las reter dentro das empresas. Reter é uma palavra, digamos, que se calhar não é muito adequada, mas conseguir motivá-las para acreditarem nos projetos, na missão da empresa, naquilo que é, digamos, o desígnio da empresa no mercado, a forma, digamos, ética como a empresa está, e é isso que são cada vez mais, digamos, os fatores que permitem atrair talento em Portugal e em qualquer parte do mundo. Eu diria que o Estado tem que dar aqui um sinal aos empresários. Taxar os lucros excessivos é um sinal contrário? Eu não sei muito bem o que é isso dos lucros excessivos, não é? Como é que se consideram e como é que se define o que é que são lucros excessivos. Portanto, eu diria que admito que haja, quer do ponto de vista até académico ou do ponto de vista, digamos, da opinião pública... Há uma fórmula que vai ser aplicada agora. Há uma fórmula que, obviamente, que é objeto de discussão e certamente não é consensual. Agora, o que eu diria é que taxar qualquer coisa, digamos, deve pressupor, efetivamente, um imperativo ético e até constitucional do Estado de olhar para essa atividade e dizer, bom, há aqui, digamos, uma necessidade de redistribuição que tem que estar, digamos, premente e que tem que estar mais intensa, refletida mais nesta atividade. E isso não acontece? Eu diria que, no caso da inovação, o risco que as empresas assumem e os empresários assumem por apostar e as exigências e eu diria, digamos, as frustrações e os desapontamentos e aquilo que são os fracassos, até que se conseguir um sucesso. Eu costumo sempre lembrar-me de uma frase de um filósofo estoico, Epictetus, que costuma dizer que um sucesso nunca acontece de um dia para o outro. É o resultado de um longo trabalho de investimento. Então está a dizer que o ambiente é, de certa forma, hostil às empresas do ponto de vista fiscal? Eu não estou a dizer que é hostil, eu estou a dizer que, digamos, que tem que haver um alinhamento entre aquilo que é o desígnio na retórica dos decisores políticos do ponto de vista da importância da inovação como pilar fundamental para a competitividade e para o desenvolvimento social do país e aquilo que são os sinais que, na prática, os instrumentos na prática o Estado vai dar para que os investidores e as empresas possam efetivamente considerar que essa retórica é credível e é algo que possa ser confiável a longo prazo. Há aqui uma necessidade de confiança que tem que ser, digamos, reforçada dia a dia, porque aquilo que nós vamos ter nos próximos 7 anos, 10 anos, é uma profunda alteração, quer do quadro geopolítico a nível global, já estamos a ver, do quadro institucional da União Europeia, que também já estamos a ter alguns sinais e vamos ter, certamente, a prazo, sinais muito claros, digamos, do setting institucional, da forma como os países se vão organizar, nomeadamente até no quadro do alargamento da União Europeia, e depois na questão da competitividade económica, os fatores de competitividade económica. Já falámos das questões da sustentabilidade, da eficiência material, da eficiência energética, das questões da utilização da água. Nós temos muitos setores que são intensos em água. E, portanto, esta questão do investimento na eficiência dos recursos, no ciclo de vida, no desperdício, etc., é algo que nos vai ocupar, digamos, o esforço dos empresários, que todos os dias têm que garantir a faturação, os clientes, a fidelização, novos projetos, etc., e ao mesmo tempo têm que olhar para o futuro. Isto, de facto, é uma tarefa muito exigente do ponto de vista da liderança das empresas e que deve ser, digamos, da parte do Estado e, digamos, daquilo que são todos os influenciadores, inclusive aqui na Conversa Capital, todos os influenciadores, de mostrar que, de facto, nós temos todas as condições, e muitas vezes nós vamos, quando falamos com os nossos congéneres de Espanha, Itália e de outros países, e na Europa, temos uma ideia que que nos vêem, de facto, numa posição muito privilegiada para poder fazer face a todos estes desafios. Assim sendo, e para concluirmos, pergunto-lhe qual é que é a sua previsão em termos do que será o crescimento de inovação este ano, ao chegar ao final do ano. Enfim, quais são as vossas perspectivas relativamente a esse crescimento?
Nós temos vindo, nos últimos anos, a observar um crescimento em investigação, desenvolvimento e depois o respectivo, digamos, declinação em inovação, que tem crescido a 2 dígitos. Estamos a falar, digamos, a cerca de 15%. Essa é uma taxa muito elevada, o que significa, de facto, e já agora o que é, digamos, também meritório é que este crescimento é o crescimento das empresas. Portanto, neste momento estamos com 1,7% do PIB em investigação e desenvolvimento, como indicador, um dos indicadores de inovação, de investimento em inovação, e do qual 1%, mais de 50%, é, digamos, responsável, é da responsabilidade das empresas. A mesma coisa do emprego em posições, em funções ligadas à inovação. As empresas estão dominantes. Portanto, esta tendência de crescimento... Como é que poderemos evoluir, sim, até ao final do ano? Essa tendência de crescimento, digamos, numa lógica de curto prazo, nós vemos que é positiva. Nós sentimos, digamos, que os projetos que as empresas têm, esses projetos estão empenhados na sua consecução, porque veem, efetivamente, digamos, que esses são aspectos fundamentais da sua competitividade e até mesmo, em alguns casos, da sua, digamos, da sua sobrevivência do ponto de vista da sua relevância nas cadeias de abastecimento onde estão incluídas. Portanto, esta questão, insisto, da sustentabilidade, mais do que uma questão de proteção do ambiente, é cada vez mais uma questão de fazer parte ou não fazer parte daquilo do leque de fornecedores em que a empresa, digamos, está alocada. Portanto, se não consegue responder a determinados fatores de competitividade naquilo que são a produção que entrega aos seus clientes. Por isso, eu diria que estou positivo, tenho uma perspectiva positiva daquilo que é o investimento em inovação. Tem algum valor que acredito que é muito importante, seja possível alcançar no final do ano? Não, eu diria que aquilo que são os sinais que temos, que esta tendência, digamos, de investimento, e vemos, por exemplo, até este aumento do número de empresas inovadoras Cotec que tivemos este ano com a iniciativa, é um sinal também positivo de mais e mais empresas que estão a apostar na inovação. Obviamente, falamos de uma grande heterogeneidade, mas a tendência é muito positiva, estamos a acelerar, mais empresas estão na economia da inovação e por isso nós sentimos que, efetivamente, que estamos num bom caminho e que Portugal tem, de facto, todas as condições, quer condições de infraestrutura, do ponto de vista da transição energética, do seu equilíbrio, quer do ponto de vista da questão da cadeia do tratamento dos resíduos, quer do ponto de vista, digamos, da aposta numa mobilidade inteligente mais sustentável, a questão da aposta na ferrovia e de formas, digamos, em que a pegada logística é mais atenuada. Eu diria que estamos a trabalhar, agora não podemos descansar, sabemos que a ambição é inimiga ou não funciona com o comodismo, sempre se fez assim, temos tempo e, portanto, é neste quadro que nós podemos, e num quadro fundamentalmente de ambição, de acreditar em nós próprios e acreditarmos que somos, de facto, muito melhores do que às vezes julgamos que somos. E isso nós confrontamos quando vemos, digamos, as melhores empresas de Espanha e as melhores empresas de Itália na Cotec Europa. Competir lá fora de igual para igual, não é? E a admirar-nos e a dizer, não, Portugal, vocês estão a fazer um excelente trabalho. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira são várias palavras. Modelação físico-matemática de escoamentos geofísicos. Bom, essa é uma expressão longa, é o tema do meu doutoramento e tem a ver com algo que há 30 anos era uma coisa exótica, era um tema exótico, que é calcular exatamente um poluente que é emitido numa fonte, uma chaminé, qual é que é a concentração em cima, por exemplo, da casa da Rosário, num ambiente estratificado, em que a mistura vertical, portanto, a diluição é baixa. Naquela altura era um tema muito exótico, um tema de investigação. Fiz o doutoramento com o apoio de 2 cimenteiras, já nesta relação mas também isso era considerado ainda, digamos, também exótico, trabalhar com empresas em termos de investigação. Hoje é mainstream, portanto, 30 anos depois, digamos, estou satisfeito que o investimento naquela altura foi interessante. Para uma resposta mesmo rápida de significado, Conselho da Diáspora? O Conselho da Diáspora foi a materialização há 10 anos daquilo que era uma ideia que nós tínhamos, que é um país que tem digamos, quase tantos portugueses fora do país como dentro, tem que trabalhar com essas redes. Cavaco Silva? Bom, foi um presidente com quem trabalhamos e com quem acreditamos que também foi, digamos, participou num momento de transformação da economia portuguesa, seja na área das startups, seja na área da economia inovadora. Lobby?
Lobby é algo que nós nos envergonhamos de dizer, mas que se for feito com regras e com transparência, eu diria que toda a gente o faz e não devemos ter vergonha de o fazer dentro das regras e da ética adequada. Silicon Valley? Foi tradicionalmente uma fonte de inspiração, ainda continua a ser, pela capacidade de gerar novas ideias, de implementá-las rapidamente, de poder, digamos, fazê-las escalar com muita velocidade. Hoje já não é o único. Hoje já temos alguns Silicon Valleys noutras partes do mundo e, em particular, também, não gosto de dizer porque nada é igual, mas eu diria que já podemos começar a ter e pensar e aspirar e acreditar que temos o nosso Silicon Valley também em Portugal. ChatGPT? Foi o primeiro sinal, de facto, visível de uma tecnologia que tem 50 anos, mas que, nesta altura, está, efetivamente, digamos, a atingir um nível de maturidade comercial e de aplicação prática que toda a gente compreende. Jornadas Mundiais da Juventude? É um grande acontecimento para Portugal, de visibilidade e, acima de tudo, de olhar para estarmos no centro daquilo que é olhar para o futuro. O futuro é a juventude e, portanto, aquilo que os jovens pensam é muito importante que nós estejamos atentos. Futebol? Bom, talvez digamos, uma das coisas que unem os portugueses, mas eu diria que é também uma indústria onde Portugal, digamos, onde Portugal tem marcas, tem tecnologia, tem conhecimento, tem grandes treinadores, tem grandes jogadores, tem grandes árbitros e por isso eu diria que é uma das indústrias que pode servir também para nos motivar a que é possível Portugal ter grandes indústrias globais de grande projeção. Férias? É um aspecto absolutamente fundamental nos tempos que vivemos, em termos de conciliar e reconciliar uma atividade profissional exigente, mas motivadora também, mas ao mesmo tempo momentos de paragem que precisamos de desligar e de olhar para outras coisas que são importantes também na nossa vida. Família? Da mesma maneira, também é o nosso refúgio, tem que ser o nosso refúgio sempre quando, digamos, tudo corre mal, quando chove muito, quando há incerteza, a família é aquilo que... Saudade? Saudade é aquilo que, digamos, um dos sentimentos mais portugues, no sentido de sentirmos bem com a tristeza. Mas eu diria que há um aspecto profundo de ligação às nossas raízes culturais que a palavra saudade encerra pela Portugal. positiva. E isso é importante para o futuro de Portugal também. Portugal é o nosso destino comum, é a nossa causa comum, é aquilo que nos une, aqueles que estão em Portugal e aqueles que estão lá fora. Jorge Portugal, muito obrigada por ter estado Obrigado. aqui neste Conversa Capital com o diretor-geral da Cotec em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.